Olá, muito boa tarde. Já é conhecida a linha visual da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O logo das jornadas andará por todo o lado e a autora está hoje entre nós. É a Beatriz Roque Antunes. Já vamos conversar após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Dom Manuel Martins tem agora uma estátua diante da sede de Setúbal. Está no meio da praça, com os pés na cidade, porque foi sempre essa a sua atitude de igreja. Há 45 anos, sensivelmente à mesma hora, havia também quem entrasse na sede de Setúbal para a ordenação episcopal daquele que seria o primeiro bispo desta nova diocese. Vinha do norte e chamava-se Manuel Martins. Ainda hoje os setubalenses não esqueceram a sua forma de ser igreja para o povo. Era um bom padre, um bom bispo daqui de Setúbal, era muito atencioso, falava muito bem com as pessoas, tinha muito dó. Nunca tive razão de queixa. Olha, agora estava eu a dizer que fiz a comunhão aqui em Santa Maria, foi sempre pronto, espetacular. As pessoas vinham aqui à igreja e ele dava sempre um aviso a pessoas, e dava avisos às pessoas e era muito amigo das pessoas. Ainda assim, em 1975, muitos estiveram nesta praça para gritar palavras de ordem contra a Igreja e o novo bispo. Na altura, em Setúbal, foi muito importante a atividade do bispo. Eu estive aqui, curiosamente, em 75, para ver a falta de compreensão que existia. E recordo que quando foi da tomada do novo bispo, muitas das pessoas presentes tinham estado aqui em 75. E isto, para mim, foi a melhor conquista dele. Entre 75 e 1998, Dom Manuel Martins cativou Setúbal pelo seu exemplo de entrega. Nos 45 anos da sua ordenação episcopal, a cidade prestou-lhe homenagem e, na Eucaristia alusiva, Dom José Ornelas, o atual e terceiro bispo de Setúbal, lembrou que esta homenagem representa a gratidão e vontade da cidade e da comunidade cristã em conservar a memória de Dom Manuel, não apenas como o seu primeiro bispo, mas como alguém que contribuiu para forjar a rica identidade de Setúbal e do seu povo. Por isso, Setúbal tem agora o seu primeiro bispo no meio da cidade e com os pés no chão. A nova estátua está diante da Sé, como quem se prepara para percorrer as ruas e as circunstâncias de vida dos que ali habitam. Era na rua que ele melhor falava com as pessoas. Era na luta em relação a algumas causas e causas tão importantes naqueles tempos, nos anos 70, nos anos 80, da fome, do desemprego, que aqui esteve com grande intensidade na Península de Setúbal. Foi um homem que esteve sempre ao lado dessas pessoas e, portanto, era o mínimo que lhe podíamos fazer. Era esta homenagem para que nunca se esqueçam que este homem existiu. Este homem que se chama Dom Manuel Martins e que foi o primeiro bispo de Setúbal. A estátua de Dom Manuel está no terreiro de Santa Maria, diante da Sé, porque a proximidade das pessoas foi o espaço em que gostava de ser igreja. Foi uma voz que trouxe para o meio da praça em Portugal todo as misérias, as dificuldades que este povo vivia. É por isso que ele está aqui hoje representado, e representado ao sair da igreja e entrado na praça e na cidade, precisamente porque essa é a atitude de igreja que ele sempre viveu, e a atitude que o Papa Francisco nos diz, de uma igreja em saída, uma igreja que não se fecha em si própria em autocontemplação, mas que abre os olhos e os ouvidos à cidade e às suas necessidades, mas também abre os ouvidos e a boca para falar, para anunciar, para estar próximo, para consolar e, sobretudo, para fazermos um mundo melhor. Dom Manuel Martins, uma figura que define a cidade e marca também a vida dos que com ele privaram mais perto. Sinto a falta física, sinto o ouvir, faz-me falta ouvir certas palavras, mas as últimas que pronunciou neste mundo, tive a graça de serem para mim
e têm sido muito, muito necessárias nestes tempos. Força, filho. E é isso que eu peço para esta hora. Este sinal que tem e que aqui foi evidenciado está de mãos abertas, mas para irmos, não ficarmos dentro da igreja, irmos. Que seja a força que emanava dele por ação do Espírito Santo, que seja essa que leva a igreja a ter energia suficiente para encarar com esperança a hora que estamos a viver, a hora mais gravosa que ainda vamos viver, para anunciarmos a esperança. Disse ele há 45 anos. Aqui anunciarei o Evangelho da Libertação. Uma homenagem da Câmara Municipal e da Diocese para que Setúbal nunca esqueça o homem que ali chegou há 45 anos. Foram as mãos e a sensibilidade de Maria José Brito que deram forma a esta representação de um bispo que quis ser igreja no meio do povo. Em setembro de 2018 foi inaugurado por iniciativa do município um largo. Até ser esta e estar neste sítio, a estátua de Dom Manuel Martins atravessou um processo criativo em que a escultora Maria José Brito foi descobrindo as linhas e os gestos que dariam força a esta representação. Desde logo, a recusa que a estátua ficasse mais acima, atrás do gradeamento da Sé. Não, ele não podia estar atrás das grades, ele tinha que estar no chão, ele tinha que estar na cidade, ele tinha que ter os pés na cidade. Então havia que também pô-lo de tal maneira que houvesse uma ligação à igreja, não aqui no largo, porque havia depois um corte entre a igreja. Não, isso não funcionou. Houve muitas hipóteses. Maria José Brito também sentiu que esta não podia ser uma estátua em cima de um pedestal. E depois foi aquela ideia de ele sai da igreja, mas sai por uma estrada, por um tapete, por algo que o leva à cidade. Daí aquela superfície estar inclinada para a cidade e aberta à cidade. Portanto, ela alarga, ela vai sempre alargando, porque é essa atitude. Depois os braços abertos, mas não é o braço aberto, não, são os braços abertos, mas contidos. Foi essa a intenção, portanto, estas partes assim mais junto do corpo, porque é um abraço contido, e depois as mãos grandes, porque ele falava muito com as mãos. No processo criativo e de descoberta, ficou a saber que cada bispo tem a sua cruz episcopal personalizada, que acaba por ser uma marca do agir pastoral. E, entretanto, o Sr. Bispo pediu a algum familiar umas fotografias e eu, portanto, foi por aí que eu fiz aquela cruz, que é lindíssima. Tem as três figuras, tem o Pai, Filho e Espírito Santo. É lindíssima a cruz. A representação artística de Dom Manuel Martins procura ser um exercício de fidelidade ao que definia este homem de igreja. Está agora diante da Sé de Setúbal. A Diocese do Porto quer manter contacto personalizado com os cristãos no novo ano e adaptou o plano pastoral à pandemia. A Diocese do Porto quer manter o contacto personalizado com os cristãos no ano pastoral 2020-2021, que tem como tema Todos Família, Todos Irmãos. O plano pastoral foi adaptado à nova realidade da pandemia Covid-19. Temos um plano pastoral, mas que está adaptado à nova realidade dos tempos que vivemos. Não pomos a fasquia muito alta, não estamos a pensar em grandes celebrações comunitárias, estamos a pensar em manter a fé e entrar em contacto personalizado com os nossos cristãos no dia-a-dia. A prioridade das comunidades é manter o contacto com as pessoas que se afastaram presencialmente da Igreja para que regressem à celebração comunitária com condições de segurança. O Bispo do Porto exemplifica que a juventude e as crianças se afastaram das celebrações. Temos estudos que nos permitam dizer quem são os que se ausentaram e têm dificuldades em regressar.
porque a gente vê que as nossas igrejas têm menos capacidade, portanto, agora com a distância social, logicamente têm de estar menos pessoas nas celebrações, e uma parte significativa dessas pessoas que estão presentes são quase sempre as mesmas. Uma coisa notamos, juventude e crianças afastaram-se bastante. Dom Manuel Linda destaca que foi providencial o esforço em 2019 para fortalecer as contas da Diocese, por causa da situação económica provocada pelo novo coronavírus Covid-19. Foi providencial termos fortalecido as contas da Diocese, porque senão nesta fase a Diocese estaria muito mal. Porque nós temos instituições que não geram absolutamente nenhuma receita e têm a imensa despesa. Pensemos, por exemplo, na nossa Casa Diocesana de Vilar. Não despedimos nenhum trabalhador, estão todos na mesma ao ativo e a receita é praticamente zero. Tivemos, por motivos de pedido de ajuda, de ajudar 5 centros sociais paroquiais, todos com imensas dificuldades. E na maior parte deles nós tivemos de fazer empréstimos. Se não tivéssemos, logicamente não podíamos ter emprestado. Portanto, quando se equilibram as contas de qualquer instituição, neste caso concreto a Diocese do Porto, é não em função da sua grandeza ou outra coisa qualquer, mas é em função de cumprir os objetivos para os quais essa instituição existe. Todos família, todos irmãos, é o tema da Diocese do Porto para o ano pastoral 2020-2021, que foi adaptado à nova realidade de pandemia Covid-19. Para o novo ano, a Igreja Diocesana tem 3 tópicos de ação: prolongar com novas tonalidades a temática do batismo, insistir na condição cristã a partir de Deus Pai, que chama a fazer parte da sua família por intermédio do batismo, e valorizar a família como igreja doméstica. Estes são temas em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Agora, a autora do logótipo da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, Beatriz Roque Antunes. Olá, boa tarde, obrigado por estares aqui no programa. Antes de mais, muitos parabéns por esta vitória, digamos assim. É um reconhecimento por um trabalho, mas que te surgiu, nem estavas a pensar muito antecipadamente em concorrer mesmo. Como é que surgiu esta ideia de não perderes esta oportunidade de concorreres ao Logo das Jornadas? Na altura, a minha irmã e uns amigos estavam a concorrer ao concurso do hino, e eu fui acompanhando o processo deles, o processo criativo e a forma como eles foram musicando a oração deles, e isso deixou o bichinho em mim de também querer fazer a minha parte e também querer concorrer na minha área. Mas tu tinhas as condições todas para concorrer, porque tens uma formação nesta área. Sim, é verdade. Eu estudei Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e antes tinha estado a estudar Arte e Design em Londres 1 ano, e portanto era a minha área. Já trabalho também como designer e diretora de arte júnior, e portanto esta era a minha área e fazia todo o sentido juntar as duas coisas, a minha vida espiritual à minha vida profissional. Este símbolo já foi divulgado, já é conhecido, e como é que sai, como é que resulta da tua inspiração estas linhas, estas formas, estas cores? Pelo que sei, a preocupação não era exclusivamente técnica ou estética, tudo isto teve também um background de vivência espiritual tua. Sim, esse era o desafio principal e também foi um bocadinho por isso que eu quis concorrer, porque era um desafio diferente dos meus desafios do dia-a-dia. Este era um trabalho que partia de uma oração, que exigia um trabalho espiritual, e portanto o objetivo aqui foi fazer uma imagem que tivesse um carisma católico e que passasse aos jovens uma imagem de esperança, uma imagem de alegria, e que trabalhasse em cima da passagem que inspira a Jornada Mundial da Juventude de 2023, que é o relato da visitação. E portanto partiu de uma cruz, que eu queria que fosse o centro de tudo e de onde tudo devia nascer. Esta cruz é interpelada por um caminho. Este caminho é ilustrativo do caminho que Maria faz para visitar a sua prima Isabel, mas também é um bocadinho o caminho que nós todos jovens somos convidados a percorrer,
o caminho que o Papa nos desafia a fazer. Este caminho é percorrido também pelo Espírito Santo, há uma forma dinâmica que é uma evocação do Espírito Santo. Temos o rosto de Maria, uma Maria que eu queria desenhar jovem, também para os jovens se identificarem mais com ela, e porque nesta passagem Maria ainda não foi mãe, portanto imaginemos que seja muito jovem. E também no caminho temos uma evocação ao terço, ao rosário, e portanto esta identificação com a vivência espiritual portuguesa, que é a vivência da peregrinação e desta relação com a Nossa Senhora de Fátima. Eu parto do princípio que sentes-te muito feliz com o facto de a tua criatividade ter sido a escolhida, não é? Aqui não se trata de um prémio, é uma escolha, não é? Vives isto também como, penso eu, um serviço que prestas a uma grande organização da Igreja, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que tu, de que forma tinhas vivido? Não sei se participaste ou não em alguma, mas como é que tu ias vivendo esta dinâmica das Jornadas Mundiais da Juventude? Sem dúvida que, pegando por essa questão do serviço, sem dúvida que isto é vivido como um serviço, é entregar o meu trabalho e aquilo que eu acho que são os meus talentos à Igreja, e por isso um desafio tão bom. E eu nunca participei numa Jornada Mundial da Juventude, foram sempre no estrangeiro, nunca cá, e daí ser também tão especial estas jornadas em concreto, porque vão ser no meu país e na minha cidade, e portanto mais facilmente participo, e agora ainda mais, não é? Faz todo o sentido, mas nos outros anos acompanhava sempre mais à distância, porque era preciso um orçamento que eu não tinha para participar lá fora. E tenho muita pena de não ter conseguido nunca participar, mas acho que este ano, em 2023, vai ser espetacular. As pessoas podem pensar que os projetos a concurso ou para escolha, pelo facto das jornadas serem em Portugal, eram projetos aqui de Portugal, mas não. O teu projeto foi selecionado de um concurso a nível mundial de outros designers que também tentaram eles próprios serem criativos para estas Jornadas Mundiais da Juventude. Convém ter isto presente, porque a concorrência foi vasta e foi forte. Agora aguardas com alguma expectativa a altura em que podes mostrar este logo ao Papa Francisco? Sim, é sem dúvida aquilo que eu agora anseio mais. Gostava muito de ter essa oportunidade, não sei se vai acontecer, mas espero que sim, ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho e até se calhar falar um bocadinho sobre o processo criativo e sobre o processo também espiritual que teve por trás das coisas. Com o Papa Francisco seria a cereja no topo do bolo. Como é que tu fazes esta conjugação? Já a fizeste no ciclo das jornadas, mas parte do princípio que não consegues desligar, é bom que não, a tua fé da tua vida, não é? Daquilo que fazes, aquilo que acreditas e que te faz avançar em termos espirituais, acaba por ter uma relação muito direta com o concreto de cada dia. O teu trabalho, sendo um trabalho de grande criatividade, consegues fazer esta ponte também? É quase um trabalho rezado, digamos assim, por vezes. Como é que a criatividade, como é que tu lideras e geres a criatividade? No meu meio, se calhar a fé não é uma coisa assim tão comum, claro, de se falar, mas eu acho que como católica e como criativa acredito que a criatividade vem com inspiração e que também é um bocadinho vem dessa oração e vem de acreditarmos que Deus põe essa semente dentro de nós, com essas ideias e que também é um serviço. E entendo o meu trabalho como um serviço. Aliás, durante todo o meu processo até tive algumas dificuldades quando era mais nova em perceber se estaria a seguir bem pelo caminho das artes visuais, se isso seria servir. E depois, mais tarde, percebi que sim, e que era o meu caminho e que essa era a minha missão. E que também se podia fazer missão assim. E tento evangelizar no meu dia-a-dia, sem ser também demasiado evasiva, mas tento encontrar sempre um bocadinho de Jesus no meu dia-a-dia, nos desafios que me são propostos, e entregar sempre o meu trabalho.
Há uma expressão muito antiga, quase pré-histórica, que diz: uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Utilizamos-la muito quem trabalha na área da televisão ou do jornalismo, mas para quem faz um símbolo, um logotipo, é algo que também surge naturalmente e quem cria sabendo desta obrigatoriedade de ser marcante, de ter impacto, de conseguir não deixar ninguém indiferente, de captar a atenção, é algo muito envolvente. Sim, de comunicar acima de tudo, de comunicar e de marcar, como o Henrique disse. Muito bem, e agora como é que é a tua preparação das Jornadas da Juventude? Isto ainda vai dar muito trabalho, não é? E agora felizmente estou envolvida também no processo e está a ser muito bom ver crescer e ver o meu trabalho também ser aplicado de diferentes formas e em diferentes formatos e em diferentes plataformas, e acompanhar esse processo está a ser muito bom, trabalhar nisso com outras pessoas está a ser muito bom, também receber os inputs dos outros e ver que aquilo que eu fiz já não é só meu, já é dos jovens, já é da Igreja e está a crescer com a Igreja, e agora a minha preparação parte também um bocadinho daí, não é? E desse trabalho conjunto, e pronto, e vamos ver como é que vai ser. E quando chegarem as jornadas, estás sempre a olhar para o teu símbolo ou consegues prestar atenção a outras coisas? Não, às outras coisas, claro. Mas vai ser muito impactante ver que todos os jovens vão estar a usar aquele símbolo numa t-shirt, ou aquele símbolo vai estar tão presente na cidade de Lisboa. E já imagino, e gosto de imaginar como é que vai ser. Gosto de imaginar agora porque houve uma altura em que eu nunca achei que fosse possível. E, portanto, agora é muito bom pensar nisso. Muito bem, Beatriz, muito obrigado, muitos parabéns. Obrigada. Uma vez mais, e obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo, não esqueça de sintonizar a Antena 1 pelas 22h45 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.